Hoje a TV Jornal da Cidade Online entrevista o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele já está em liberdade, mas estranhamente segue sofrendo duras restrições. Obrigada por conversar conosco. Oswaldo, conta para os nossos espectadores por que você foi preso. O que consta lá nos autos? Quem ordenou a sua prisão? Qual é a verdade sobre esse caso? De acordo com os autos que nossos advogados não tiveram acesso à sua íntegra, não há motivos para minha prisão. Não há uma tipificação criminal para minha prisão. Eu fui preso porque eu estaria fugindo do país, segundo o que a Polícia Federal pediu. Foi a Polícia Federal que pediu minha prisão e o STF deferiu. Ora, a minha prisão foi deferida no dia 25 de junho. Eu estava na região da fronteira, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde tem família, no dia 22, 23. Eu estaria fugindo do quê se a prisão fora decretada apenas 3 dias depois? Então, uma incoerência da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. E como foram esses dias na prisão? A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes para a minha prisão, mas não há nenhuma tipificação criminal. Ele não me prendeu por nada que eu teria feito. Me prendeu porque eu estaria fugindo, mas apuraram de forma equivocada, porque eu tenho família. Fui lá levar um terço católico para minha tia Rufina, para ela colocar na Virgencita de Cacopé, que é a padroeira do Paraguai, que um terço que eu ganhei de Israel. Mas como eu sou cristão protestante, eu falei, puxa, minha tia Rufina vai ficar tão feliz se ganhar isso aí. Fui lá, como recompensa, ela fez uma sopa paraguaia. E uma curiosidade, tinham mais de 140 policiais federais em Ponta Porã, porque estava havendo uma operação lá. O pessoal me viu lá, pediu para tirar selfie comigo. Como é que eu estou fugindo? Uma incoerência e uma incongruência de quem mandou me prender. E você chegou a sofrer algum tipo de tortura durante esse período? Houve alguns boatos de que até água lhe foi negada. Quando eu fui preso, o delegado Marcos, em Campo Grande, de arma em punho, não me deu voz de prisão, me deu voz de assalto. Me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. Eu falei, o que é um assalto? Ele tomou meu celular. Ele queria o meu aparelho. E ele comemora, Igor deve ser o chefe dele. Conseguimos pegar o celular aberto, o que foi uma grave violação ao sigilo da fonte, de todos os jornalistas do Brasil. Bem, então a minha prisão foi uma violação já ao direito do sigilo da fonte. Fizeram uma busca e apreensão no meu celular, mas pegaram o celular do 02, do jornalista que trabalha comigo, que não era alvo. Outra situação sem sentido. Como custodiado em Campo Grande, fui tratado muito bem, sem nenhuma crítica. Fui tratado de maneira decente. Mas quando saio de Campo Grande, quando eu chego no aeroporto de Campo Grande, porque a Polícia Federal mandou um avião me buscar, que aliás eu acho que foi um mau uso de dinheiro público, porque eles podiam ter me ligado, a escrivã da Polícia Federal tinha meu telefone, era 9 centavos uma ligação, mandaram um avião, que eles nem sabem quanto custou, porque para eles não importa. Quando eu chego lá, me algemam. Primeira vez que fui algemado. Quando a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul me entrega para a Polícia Federal de Brasília, eu tenho algemas colocadas em minhas mãos. Algemado, me levam para o banheiro e falam, tira a roupa. E eu tirei a roupa. Agora dá 3 agachadinhas. Eu assim, por quê? A gente não é bandido, a gente não sabe como que funciona. Não, para ver se não tem droga em algum lugar. E deu. Abaixei 1, abaixei 2, abaixei 3. Agora vira. Agora baixa. Fiz isso. Me colocaram no avião. Me trazem sem água e sem comida para Brasília. 3 horas de voo. Eles lanchando, comendo banana, o lanchinho deles lá. E eu. Mas tudo bem. Não vou reclamar disso. Isso não é uma reclamação. Eu só estou constatando. Chego no aeroporto de Campo Grande. Tiram a algema. Me entregam para o outro policial federal em Brasília. Vamos para o banheiro. Tira a roupa. Agora dá 3 abaixadinhas. Tirei a roupa, me colocam dentro do camburão. E com a algema, violando a súmula 11. Chego na Polícia Federal. Tira a roupa. Tirei a roupa. 3 abaixadinhas. Agora vamos para o IML. Chegamos no IML. Tira a roupa. Seu Eustáquio, posso lhe fotografar?
Mas por que você quer me fotografar sem roupa? Não, é para garantir que não tem nenhuma lesão. Fotografou. Agora você pode virar de costas? Pode. Fotografado. Chego na carceragem da Polícia Federal, descanso um pouco, voo cansativo, e de repente, na hora de dormir, pouco à noite, peço água. Eu costumo tomar água antes de dormir. O carcereiro diz, que não é um carcereiro, é um agente. Não vou te dar água não. Se quiser tomar água, tem aí, aperta o botão. A água da cela é a água da privada. A mesma água que usa para descarga. Será que na cadeia tem que tomar água assim? Eu não sabia, nunca tinha sido preso. Tomei um pouco daquela água assim, segurei ainda para a água não bater no chão da privada para tentar. E aquela água me fez mal. Me deu uma desinteria durante a noite, não fiquei bem. E no outro dia meu advogado assim, puxa, isso é uma violação aos direitos humanos, a água é um direito humano básico. E pediu para um atendimento médico. O SAMU foi lá, me atendeu com muito respeito. E um dos agentes começou assim, você é um mentiroso, você está mentindo. E aí eu ergui, você me respeita, rapaz. Eu ergui minha voz. Eu vou falar no mesmo tom que você falar comigo. Se você erguer a voz, eu vou erguer a voz, se você baixar. Tentou partir para cima de mim, meu advogado entrou no meio e agrediu meu advogado. Isso ninguém sabe. Mas aconteceu e tem como testemunha o pessoal do SAMU, meu advogado, inclusive o delegado de plantão, que eu não sei o nome, mas que viu tudo isso, teve que afastar o agente do cárcere para que não houvesse uma briga ali. Porque eu não ia deixar eles me humilharem, eles falarem o que era mentira sem eu erguer minha voz. A única coisa que eu tenho é a voz, e eu ergui minha voz. Mas depois disso foi tudo bem. A mídia tradicional lhe atribuiu o rótulo de blogueiro bolsonarista. Você tem quase 10 anos de profissão, né? Inclusive, foi premiado enquanto repórter pelo Jornal da Gazeta do Povo no Paraná. Por que tentaram ocultar a sua história no jornalismo? Sou jornalista investigativo há 12 anos. Ganhei os principais prêmios de jornalismo do meu estado. Ganhava da Globo todo ano. A Globo sabia que só podia ganhar em segundo no Paraná, porque o primeiro era meu sempre. Mas não é um demérito, eu comecei lá também, fui trainee da Globo. Então, em 2008, 2009, estava lá. Foi onde eu aprendi, depois tive que sair de lá porque não concordar com algumas práticas. E fui para uma emissora no litoral do Paraná chamada TVCI, onde tornei a líder absoluta de audiência no litoral do estado. Sou um jornalista diplomado, com DRT, MTB, premiado. Eles tentaram esconder minha história, por quê? Porque a violência, a liberdade de imprensa que fizeram comigo, certamente eles não vão aguentar. Eles não aguentariam ir para a cadeia. Não aguentariam passar o que eu passei. O que eu passei liso, passei tranquilo, porque me preparei a vida inteira para isso. Então eles tentaram ocultar, tentaram mentir, fazer fake news. Me chamar de blogueiro é uma fake news. Isso é fake news. Eu sou jornalista. Mas a tentativa era, nós temos que descolar ele, por quê? Porque se acontecer conosco um pouquinho do que aconteceu com ele, daí é violação aos direitos de imprensa. Mas não conseguiram, porque jornais como o da Cidade Online e outros veículos de comunicação importantes com voz conservadora disseram, não, nós somos checadores e apuradores e tem um diploma dele de jornalista, então ele é jornalista. E o povo brasileiro começou a levantar uma hashtag, Oswaldo Jornalista, e que se tornou trend tópico no Twitter, e a voz do Jornal da Cidade Online e de outros veículos conservadores se tornou maior do que os grandes meios, porque o conteúdo se tornou maior do que o meio. Não vimos a Associação de Classe dos Jornalistas e ONGs comentarem nada a respeito da sua prisão. Será que agora é permitido silenciar mídias independentes, prender jornalistas conservadores? Isso é democracia? Você sabe que eu fui vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. E atualmente sou conselheiro fiscal do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Dos mesmos que dizem que eu não sou jornalista, incrível isso. O silêncio da FENAGE, o silêncio da ABRAGE, o silêncio daqueles que deveriam me defender, me tornou mais forte num pensamento que eu já tinha há algum tempo. Já que aqueles que deveriam me defender, nos defender a classe jornalística, já que eles se calaram, eu vou convidar você, minha colega jornalista, e a todos os jornalistas do Brasil que têm um entendimento diferente deles, a fundar a Associação Latino-Americana
de jornalistas independentes. Para quê? Para que nós tenhamos voz. Nos tribunais internacionais, inclusive, porque já que aqueles que deveriam nos defender se calaram, agora eu, que já passei por tudo isso, que fui um preso político, que estou censurado, quero fundar uma associação e convidar todos os jornalistas independentes, conservadores, para fazer parte desta associação, para que a gente dê voz a casos como o que aconteceu comigo. A FENAGE, a ABRAGE, esses órgãos, eles infelizmente se reduziram, se fragilizaram e se tornaram pequenos diante do silêncio diante do silêncio a um caso de tanta repercussão. Protestar contra ações de algum ministro do STF virou ato terrorista. Manifestante pacífico agora é chamado de extremista. Você não acha que está cada vez mais claro para a população como funciona o mecanismo de inversão e desinformação de boa parte da grande mídia? A desinformação pregada, trazida pela grande mídia, tem levado a toda essa situação. Acuse daquilo que o acusa, é uma estratégia marxista-leninista. Atos antidemocráticos foram eles que fizeram. Ato antidemocrático é uma facada no presidente Bolsonaro enquanto candidato. Ato antidemocrático é um jornalista dizer que quer ver o presidente morto. Ato antidemocrático é fazer manifestações pedindo impeachment de alguém que não roubou. Quer pedir o impeachment simplesmente porque não gostaram do Bolsonaro. Não gostou do Bolsonaro? Chama alguém para candidatar em 2022 e disputa com ele. E ganha a eleição dele, daí você pode. Te querer tirar no impeachment sem causa é antidemocrático. Isso é antidemocrático. Por isso que eu disse, acuse daquilo que o acusa. Estratégia marxista, leninista, comunista. Então, tudo isso que estão fazendo foi o que eles fizeram. E entendo que essa situação da desinformação da grande mídia é para desarticular os movimentos de rua. Porque eles sabem que sem povo contrário não há impeachment. Porque eles sabem que se o povo brasileiro defender Bolsonaro, o presidente vai ficar. E eles querem tirar o presidente. Existe um golpe em curso. Não é que o golpe vai acontecer, o golpe está em curso. E esse foi o motivo da minha prisão. Denunciar a trama de um golpe. Você foi proibido de manter contato com todos os envolvidos na investigação. Foi proibido também de usar as redes sociais, de se aproximar da Praça dos Três Poderes e da residência de qualquer um dos ministros do STF. A sua liberdade foi tolhida. Como é que você tem enfrentado tudo isso? Eu sofri busca e apreensão, prisão. Mesmo preso, fizeram busca e apreensão na minha casa. Nunca vi isso. Pegaram o meu celular, o meu notebook, pegaram o notebook da minha esposa, o celular da minha esposa e o notebook que os meus filhos fazem aula. Agora a pandemia, tem que fazer aula em casa. Os meus filhos não estão estudando porque a Polícia Federal levou o computador deles. Eles calaram a minha voz, me censuraram, não me permitem usar os meios que eu tenho, que são as redes sociais, para manifestar e para trabalhar. Ou seja, eu estou impedido de ganhar o pão de cada dia dos meus filhos. Estou impedido de trabalhar, estou impedido de me manifestar. E eles estão rasgando, aqueles que defendem a Constituição estão rasgando, porque a Constituição brasileira é muito clara no direito à expressão, inclusive no direito à crítica, vedado anonimato. Eu posso criticar, não posso fazer um fake, como fizeram, como fazem, e nós não fazemos. Por quê? Porque eu fui preso porque eu disse, porque eu levantei a minha voz com o meu rosto, com a minha frase, com o meu Twitter, com as minhas redes sociais. E hoje censurado, calado, me sinto o único jornalista no mundo preso neste ano, nos últimos anos. O único jornalista no mundo atualmente censurado com uma mordaça na boca. Agora a pergunta que eu faço é por que eles têm tanto medo da nossa voz? A sua filiação ao PTB foi chancelada pelo presidente do partido, Roberto Jefferson. Quais são os seus planos para a política? Ser senador em 2022? Olha, você sabe que eu nunca tinha tido intenções políticas na minha vida. Nunca. E pela cultura helenista, greco-romana, que foi trazido para o Brasil, diziam assim, até nas igrejas, olha, falar de política é pecado, não se envolva com política. No meio conservador, no começo, vamos fazer os movimentos, mas não vamos nos envolver com política. Era tudo mentira. Porque eles querem ir para a política, para eles se elegerem, para eles roubarem, para eles fazerem tudo de errado, como estão fazendo. Só que quando eu vou preso por um ministro do STF,
que faz isso de forma arbitrária, e vejo vários pedidos de impeachment de ministros, e só o Senado tem a legitimidade para colocar em pauta. E nós temos 81 senadores que não estão fazendo o que deveriam. Só que se esses senadores não fizerem até 2022, vai ter um novo senador que vai fazer, que vai se chamar Oswaldo Eustáquio. Que eu vou disputar a eleição no Paraná em 2022 e eu quero disputar com o Sérgio Moro, porque eu quero ganhar do Moro. O atual senador é o Álvaro Dias e pode ser candidato também, mas eu quero que o Moro saia candidato. Porque eu vou disputar a eleição e vou ganhar a eleição. Mas igual o Bolsonaro, sem dinheiro, sem estrutura, só com apelo popular. E por que o PTB de Roberto Jefferson? Ah, mas o Roberto Jefferson ele era bandido, ele roubava, o mensalão, era o que falavam, né? E quando eu liguei para o Roberto Jefferson para fazer a primeira entrevista com ele, eu falei, presidente do partido, né? O senhor denunciou o mensalão, o senhor fez tantas coisas, está pronto para mudar a história do Brasil de novo? Ele falou assim, estou. E eu pude fazer aquela entrevista, ficar amigo do Roberto Jefferson e pude compartilhar e dividir algumas coisas daquilo que eu acredito, que é o amor de Deus. E pude dividir isso com ele. E quando ele me convidou para filiar, ele fez o que estava no Salmo 23, no meio, que diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Ele chamou toda a diretoria nacional do partido, me fez um almoço, filmou, colocou nas redes sociais, todos os meus adversários viram, aqueles que mandaram me prender, viram uma mesa farta em homenagem à minha filiação ao PTB. E ele fez uma oração tão bonita que eu pude ver uma redenção. E como eu acredito na cruz de Cristo, no perdão dos pecados, eu acredito, se existe realmente cruz de Cristo, eu acredito, Roberto Jefferson é símbolo de redenção. E eu vou contar algo aqui para vocês em primeira mão que eu não podia contar. Não sei se não podia contar, mas eu vou contar. Porque o Jornal da Cidade Online foi tão gracioso comigo que eu acho que merece isso aí. O presidente Roberto Jefferson mostrou um áudio que ele enviou para o presidente da República. E eu ouvi. E ele mostrou. Eu falei assim, presidente, eu posso falar sobre isso? Ele pode, Eustáquio. Ele manda o áudio e fala assim, ele manda o áudio para o presidente da República e diz, Bolsonaro, você vem ao nosso partido para ser o general. Você não vem para ser coadjuvante, você vem para ser protagonista. E eu estou disposto a abrir todo o partido no Brasil inteiro para você. E você terá a legenda garantida. E o PTB será o grande partido conservador do Brasil, respeitando os valores da família, os valores da justiça e tudo aquilo que o presidente Bolsonaro tem pregado. Eu fiquei tão feliz, falei assim, eu quero me filiar. Ele falou assim, você é o nosso candidato ao Senado. Eu falei assim, então, em 2022 eu vou ser senador lá pelo meu estado do Paraná, só para pegar o pedido de impeachment desses ministros e colocar para votar. E se tiver algum inocente, que sejam absolvidos. Agora, se forem culpados, pode deixar que eu vou seguir até acontecer. Oswaldo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. É uma satisfação para mim estar falando para este veículo de comunicação tão importante para o Brasil. Você sabe que muitas pessoas falam assim, Oswaldo, eu assisto muito, eu vejo muito, eu leio muito o Jornal da Cidade Online, que tem se tornado um dos principais veículos de comunicação do Brasil. Eu creio que agora, nessa nova levada, certamente seguirá nesse mesmo caminho, com muito sucesso. Desejo sucesso ao Jornal da Cidade Online, desejo sucesso ao Tolentino, que faz um trabalho brilhante, e a toda essa equipe que tem feito diferença no Brasil. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado e obrigado. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília para a TV Jornal da Cidade Online.